Olá pessoal, paz e bem a todos. Vamos dar continuidade ao conteúdo denominado sintaxe do período simples, termos da oração. Nós vimos que os termos da oração são divididos em 3 grandes grupos. Os termos essenciais, sujeito e predicado, nós já vimos, termos integrantes e termos acessórios. Lembrando que o vocativo é um termo à parte, é um termo do discurso e não da sintaxe. Hoje nós vamos falar sobre os termos integrantes. Esse slide vai estar inserido lá no Moodle, tá? Para vocês copiarem no caderno, estudarem e entender melhor. Hoje vamos falar sobre os termos integrantes. Termos integrantes, como o próprio nome diz, é aquele termo que integra a um nome ou a um verbo, certo? Nós temos 3 tipos de termos integrantes: os complementos nominais, os complementos verbais e o agente da passiva. Vamos ver e entender cada um deles. Complemento nominal, como o próprio nome diz, está escrito em azul claro aí, mas não está em azul claro, acabei não mudando. Eu tenho aqui, agir favoravelmente aos alunos. Eu agi favoravelmente. Agir como? Favoravelmente. É um advérbio. Tudo que dá ideia de modo, de tempo, de lugar, é um advérbio. Existem advérbios que pedem complemento. E o advérbio eu chamo de nome. Então, por isso, aqui aos alunos, tá vendo? É complemento desse nome. Então, aos alunos é complemento nominal desse advérbio favoravelmente. Outro exemplo, ela é contrária. Veja que aqui eu tenho um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, o núcleo do sujeito é esse adjetivo contrária. Contrária é um adjetivo que está qualificando o ela, que é o sujeito. Se ela é contrária a quê? Vocês percebem que exige um complemento? É um adjetivo que pede complemento. Chamamos o adjetivo também de nome. Então, a lei do aborto é um complemento do adjetivo contrário. Depois nós temos um outro exemplo. Ela tem medo de cobra. Medo é um substantivo abstrato. Por que é abstrato? Porque o medo só existe se existir uma pessoa que tenha medo. Se não tiver uma pessoa que tenha medo, o medo não existe, por isso que ele é abstrato, tá certo? Tá, ela tem medo, mas você vai perguntar medo de quê? Medo de cobra. Então, de cobra é o complemento nominal desse substantivo abstrato. O que nós vimos aqui? Então, o complemento nominal é aquele que vai integrar a um nome, integrar-se a um nome. Esse nome pode ser um advérbio, pode ser um adjetivo ou um substantivo, desde que eles não tenham significação própria. Assim como há verbos que exigem complemento, há alguns nomes em determinados contextos também que exigem complemento. Então, esses nomes, o que vai se juntar a eles? O que vai integrar-se a eles? Os complementos nominais, certo? Presta bem atenção, que tanto advérbio, quanto adjetivo, quanto o substantivo abstrato podem sim exigir um complemento. Então, fiquem atentos aí à classe gramatical dessas palavras grifadas. Aqui eu coloquei uma atenção, não use vírgula entre o nome e complemento. Cuidado, porque às vezes tem gente que gosta agir favoravelmente, vírgula, aos alunos. Não posso separar o complemento aos alunos do nome que exigiu o complemento, tá certo? Aí nós temos o complemento verbal. Agora não é mais complemento nominal, é complemento verbal. O complemento verbal, ele pode exigir um complemento com preposição
ou sem preposição, certo? Então, o complemento verbal, ele pode exigir um complemento com preposição ou sem preposição. Quando o complemento é sem preposição, eu vou chamar esse complemento do verbo de objeto direto. Por exemplo, ele procura. Quem procura, procura o quê? Quem procura, procura alguma coisa. Aí eu tenho a felicidade. Vocês vejam que mesmo na pergunta não aparece a preposição. Então, o objeto direto, ele vem integrado ao verbo sem a preposição. O que existe aqui é o artigo e felicidade, que é um substantivo. Então, ele pode ser objeto direto quando esse verbo for transitivo direto. O verbo transitivo direto não exige preposição, ou seja, o complemento verbal, o objeto direto, se liga ao verbo sem a preposição, certo? Eu também tenho o objeto indireto. Exemplo, os alunos confiam em seus professores. Quem confia, confia em, nesse contexto. Nós vamos analisar sempre de acordo com o contexto. Quem confia, confia em. Vocês vejam que esse verbo regeu a preposição em. Enquanto que o verbo procurar não rege preposição, ele já vem com um artigo, ou às vezes até sem artigo, vai depender do caso, esse aqui exige uma preposição. Quando ele exige a preposição, nós dizemos que ele é objeto indireto. Então, nós temos aqui um complemento verbal sem preposição, que é chamado de objeto direto, e um complemento verbal com preposição, que é chamado de objeto indireto. Então, é muito simples. É preciso que aprendamos a conversar com o verbo. Vamos lá. Quem procura, procura o quê? Quem procura, procura quem? Quem procura, procura alguma coisa. Veja que as respostas, quando eu faço essa pergunta, não aparece o em que, o a que, o para quem, essas preposições. Agora, aqui, ó, quem confia, confia em. Quem gosta, gosta de. Então, vocês vão percebendo que o objeto indireto, ele sempre se liga ao verbo com o auxílio de uma preposição. O objeto direto se liga ao verbo transitivo direto sem preposição. Simples assim. Também não se usa vírgula entre verbo e seus complementos, certo? Então, vocês já vão percebendo a importância de saber os termos da sintaxe, porque eles também dizem respeito à boa pontuação, certo? E por último, nós temos o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Para ter um agente da passiva, é preciso que haja uma oração na voz passiva. O que é a voz passiva? A voz passiva é aquela oração em que o sujeito é paciente e não agente. Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, o governo desapropriou as terras. O governo desapropriou as terras. Só que eu quero apassivar. Eu quero deixar essa frase impessoal. Eu uso um agente da passiva. As terras foram desapropriadas pelo governo. Quem que foi desapropriada? As terras. É o sujeito. Mas esse sujeito é que executou a ação? Não, a ação recaiu sobre ele. Quem é que praticou a ação aqui? O agente, aquele que agiu pelo governo. É o agente da voz passiva. Então, essa oração está na voz passiva, porque eu tenho aqui um sujeito que não é agente, é paciente. E aqui eu tenho o agente, que sempre começa, eu vou ter essa locução verbal, né? Foi desapropriada por mais o pelo, né?
pelo governo. Então, pelo governo é o agente da passiva. Então, esse agente da passiva também é um termo integrante da oração. A cidade estava cercada de inimigos. Olha, os inimigos cercavam a cidade. Quem é que cercava a cidade? Os inimigos. Nesse caso, está na voz ativa. Mas se eu trocar aqui, a cidade estava cercada de inimigos, o que eu vou ter aqui? Um sujeito. Quem que estava cercada? A cidade. A cidade que estava praticando a ação de cercar? Não. Essa ação de cercar recaiu sobre ela. É um sujeito passivo, um sujeito paciente. Mas quem é que praticou a ação? Qual foi o agente que praticou essa ação? Quem que praticou a ação de cercar a cidade? Os inimigos, certo? Então, nós temos o complemento verbal, nominal, o verbal e o agente da passiva, que são os termos que integram a oração. E tudo isso, se juntando, vai fazendo com que a nossa fala, o nosso texto, seja oral ou escrito, tenha e vá formando um sentido coerente, coeso, conciso e bastante eficaz na comunicação. Então, por hoje é só. A próxima aula, nós vamos ver o último grupo, que são os termos acessórios da oração. Até lá e fiquem bem.